Bem-vindos a mais um A Conversa Com. Hoje temos connosco Reinaldo Teixeira. Reinaldo Teixeira, dirigente esportivo, atualmente presidente da Liga de Portugal, da Liga de Futebol Profissional de Portugal, cargo que assumiu em abril de 2025 após uma vitória expressiva nas eleições do organismo. É reconhecido pelo seu percurso de várias décadas no futebol português, conciliando a experiência na gestão desportiva com uma carreira consolidada no seu setor empresarial antes de chegar ao mundo desportivo. Ao longo da sua carreira no futebol, onde jogou, por exemplo, no Salir, desempenhou funções também de dirigente na Associação de Futebol do Algarve, primeiro como presidente da Assembleia Geral, posteriormente como presidente da direção. Em paralelo, exerceu durante 2 décadas funções como delegado da Liga de Futebol Portuguesa, tendo sido nomeado em 2015 coordenador de delegados e avaliadores. É também membro do Conselho Consultivo do Instituto Português do Desporto e Juventude. Enquanto presidente da Liga de Futebol Profissional, Reinaldo Teixeira tem defendido uma agenda centrada na união entre as sociedades esportivas, no reforço da competitividade das competições profissionais, na modernização da governação do futebol e na concretização do processo de centralização dos direitos audiovisuais, considerando estratégico para o crescimento sustentável do futebol profissional português. Faltou dizer aqui uma coisa. Orgulhosamente, o Reinaldo Teixeira é um algarvio loutano de Salir. Que começou a sua carreira em Salir. Reinaldo, bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui nesta casa também de Lolé e também em simultâneo com a Mais Algarve depois. Como é que está a viver esta experiência ao fim do ano? Olha, Carlos, muito obrigado pelo convite e por estas simpáticas palavras. No fundo, como disse bem, quer dizer, a história é essa. Enfim, eu comecei a empurrar a bola em Salir, como costuma dizer, no AC Salir. Às vezes quando me perguntam, até qual é o seu clube? Eu digo, AC Salir, onde é que fica? Antes do AC Milan. Isso é muito frequente acontecer. A experiência, eu estou na Liga, fez esta época que terminou 30 anos, como disse nas funções que aí referiu. E, naturalmente, que o facto de ser presidente tem outro tipo de responsabilidades, outro tipo de tarefas e outro tipo de exigência de conhecimento. E outro tipo de atenções também. E outro tipo de atenções, outro tipo de obrigações que, no fundo, a tarefa assim o obriga, o cargo assim o obriga. Mas dizer-lhe que neste percurso de ano e 2 meses, eu tomei posse no dia 16 de abril de 25, por isso estamos hoje em julho, diria que temos 1 ano e 3 meses. Tem corrido muito bem. Tive a sorte de ter uma equipa que me acompanha muito comprometida com os valores, com a correção, com o brio profissional, com a vontade de sempre fazer mais e melhor. Uma equipa na Liga que ficou, enfim, algo desfalcada porque saíram alguns colaboradores daquela casa que acompanharam o ex-presidente, que é natural, num processo de mudança há sempre quem acompanha o presidente, mas não só reconhecer aqueles que lá tiveram e que muito prestaram bom serviço à Liga, mas os que ficaram têm de facto surpreendido. E, principalmente, o compromisso das sociedades esportivas tem sido, digamos, de grande responsabilidade, de grande compromisso em assumirmos os dossiês mais difíceis e mais sensíveis do futebol profissional. E por isso, às vezes, a imagem e por fora nem sempre parece que é assim muito passiva, mas digo-vos com franqueza, dentro de casa, no diálogo, no compromisso da direção para com a direção executiva e o presidente, como penso que sabe, ou seja, no caso da Liga Portugal tem um órgão que é o presidente, enquanto nas associações, na federação tem uma direção e tem o seu presidente dessa direção. Na Liga tem um órgão que é o presidente e depois tem a direção que é composta por 3 clubes residentes, que são os que têm o melhor desempenho nos últimos 5 anos, que têm sido, pela ordem de classificação da última época, Porto, Sporting e Benfica. E depois esses 3 clubes elegem mais 2 da Primeira Liga, da Liga Betclic, época a época. E depois mais 3 da Segunda Liga, que são eleitos por todos os clubes da Segunda Liga, da Liga Mel Super. E tem um representante da Federação. Por isso, dizer-lhe que neste ano, e como disse, 3 meses, tem sido gratificante. Tem tido uma tarefa fácil porque tem havido muito compromisso de todos os colaboradores, equipa diretiva e sociedades esportivas, e temos feito alguns dossiês que estavam em andamento, mas que nós, pelo caso da centralização, podemos falar sobre ele depois a seguir,
ou seja, concluímos o processo que a Autoridade da Concorrência obrigava e estamos neste momento já a trabalhar a parte da comercialização. Por isso, no fundo, tem sido aqui um caminho bonito, um caminho gratificante, mas há dossiês ainda para completar e muito desafiantes. Antes de falarmos desses dossiês, vamos só perguntar qual foi a sua opinião, a sua expectativa. Uma coisa é estar de fora e olhar lá para dentro, e outra coisa depois é chegar lá dentro e olhar o que é que está lá dentro, que é completamente diferente. Encontrou a Liga melhor, mais ou menos? Não esperava outra coisa? Como é que foi? Não, eu conheço a Liga, como diz, há 30 anos. Não é? Eu fui para a Liga como delegado na época 95-96 e por isso conheço o histórico da Liga, conheço o crescimento da Liga, conheço os colaboradores da Liga. Agora, o dossiê financeiro da Liga não conhecia. A Liga de hoje é uma Liga totalmente diferente da Liga do passado. Uma Liga com uma sede, com uma dimensão, enfim, com uma grande dimensão, 8 pisos, com uma estrutura de pessoal que tínhamos, quando lá chegámos, 189 pessoas, colaboradores, prestadores de serviços, e hoje temos cerca de 140, digamos, colaboradores. Por isso, uma Liga com um desafio financeiro, ou seja, a Liga, por essa sede que tem, eu diria que foi, encontramos a casa com a maior responsabilidade de sempre, porque no fundo tem um conjunto de compromissos para honrar e um conjunto de responsabilidades que foram adquiridas com a construção desse edifício novo e que agora, digamos, a nós nos compete resolver. E felizmente, como disse, com essa responsabilidade e com esse brio profissional das equipas, colaboradores, equipa executiva que acompanha e compromissos das sociedades esportivas, temos vindo a honrar e temos vindo a cumprir e vamos, no fundo, dar a volta, ou seja, limpar o passivo, no fundo, passivo, repito, construído ou criado face ao grande edifício que lá está, que já agora aproveito para todos os ouvintes da Rádio Total, para quando forem ao Porto, temos imenso gosto em os receber para ir conhecer a Casa do Futebol Profissional. Tem, assim, um conjunto de valências, um museu, um auditório onde faz uma série de eventos, uma série de experiências que vale a pena conhecer. Não é uma casa fechada, é uma casa aberta aos amantes do futebol. Esse é um grande desafio. Eu acho que o futebol, só por si, eu não conheço nada mais tão transversal na sociedade como é o futebol. E depois, muitas vezes, que isso, algum mito de uma dificuldade é intangível aceder ao futebol profissional. Eu acho que o futebol profissional existe porque há futebol amador. E acho que essa realidade de aproximar, abrir a casa, permitir visitas, permitir, digamos, o conhecimento do que é a casa do futebol profissional é a obrigação de quem a lidera e de quem, no fundo, está no futebol profissional. E por isso temos feito um conjunto de desafios às associações de futebol, às associações de classe, para convidar todos os seus membros, os seus órgãos sociais e os seus adeptos, a vários municípios, às escolas, aos clubes, às IPSS, porque queremos que, de facto, a Casa do Futebol Profissional seja conhecida por todo o país e não só. Também por alguns, enfim, países e com quem temos relações no estrangeiro, que venham com frequência a conhecer a nossa casa e ficam, de facto, muito admirados com o grande edifício que lá está, mas, como digo, com as suas responsabilidades e com as suas obrigações que nós temos que, no fundo, fazer cumprir. Muito bem. Falou aí dos dossiês. Que dossiês, neste momento, é que tem prementes e em mão gostaria de ver resolvidos o mais rapidamente possível, a bem do futebol? O dossiê mais sonante, mais famoso e mais, como sabem, houve aí um decreto-lei em 2021 que definiu que a centralização de direitos audiovisuais tem que iniciar na época 28-29. E para isso urgia acordar com a ADC, a Autoridade da Concorrência, não é? Um conjunto de regras, em particular o regulamento de comercialização desses direitos, e que nós, felizmente, com a colaboração das sociedades esportivas, com o profissionalismo da ADC, que de facto, devo dizer, como já o disse várias vezes em público e repito, foram muito profissionais, muito comprometidos com a solução, que haja um processo de transparência, um processo de competitividade. Nós conseguimos fechar esse dossiê, que é o regulamento de comercialização. Em simultâneo, conseguimos fechar também a chave de distribuição. O que é a chave de distribuição? É o montante que se conseguir apurar, como é que ele é distribuído para várias sociedades esportivas. São dossiês sensíveis, porque nós vivemos
num país onde 3 sociedades esportivas, o Benfica, o Sporting e o Porto, têm 70% do montante atual. Ou seja, o total do bolo, ou seja, hoje é a venda que é no per si. A soma desse bolo dá isto, 70% desse montante são para 3 sociedades esportivas. Ou seja, temos a diferença de quem menos recebe para quem mais recebe, de 1 para 14 vezes 0,4, ou seja, quem menos recebe menos 14,4 de quem mais recebe. A prática nas principais ligas, Espanha, La Liga, Inglaterra, a diferença é de 1 para 4, 1 para 3, mais ou menos. Então, mas levaram dezenas de anos a fazer isso. A conseguir isso. Bom, então havia que conseguir aproximar, porque a intenção é criar mais competitividade, mais equilíbrio, naturalmente percebendo, porque não é por acaso, que estas 3 sociedades esportivas, o Benfica, o Sporting e o Porto, têm um valor superior às demais. Têm mais adeptos, têm mais alcance, têm, no fundo, são mais vendáveis, são mais apetecíveis, por isso valem mais. Mas havia que equilibrar. E com a colaboração das 2 sociedades esportivas conseguimos aprovar uma chave em que passou atualmente, de 1 para 14,4 para 7,3. Ou seja, reduzimos para mais de metade. Ou seja, na primeira venda, na primeira época, quando iniciar a centralização, 28-29, vamos começar com uma distribuição no montante de 1 para 7,3. Hoje, a mediana são 13,5, não chega bem a 13,5, então 13,4. Porque é 13,5 porque há uma série de clubes que recebem o mesmo valor cá em baixo. Por isso, o valor médio é mais ou menos isto. Nós conseguimos aprovar para 5,6, ou seja, reduzimos de 13,4, 13,5 para 5,6. E acordámos que na nova negociação, ou seja, no próximo ciclo de negociação, a diferença máxima será de 1 para 4,5. Ou seja, não tem que ser 4,5. É daí até 4,5 ao máximo, pode ser para trás. O que prova que nós conseguimos, num momento, atingir níveis que outras ligas levaram, como disse, dezenas de anos a conseguir. Isso é mérito, claramente, nós temos a equipa da Liga de Centralização, teve grande mérito nisso, mas é muito mérito das sociedades esportivas que o colaboraram. Por isso estamos neste momento em condições. Esta época vai ser marcada pela venda dos direitos audiovisuais. Nós pensamos que até o final da época, que agora iniciou, 26-27, vamos ter a venda destes direitos audiovisuais. Vai ser feita assim muito resumidamente em 3 pacotes diferentes, ou seja, a primeira venda da produção do jogo, ou seja, há um concurso, um leilão para essa digamos, entidades que queiram concorrer a produzir o jogo. Depois vai-se abrir o concurso para quem quiser comprar os direitos audiovisuais domésticos, ou seja, o que é a divulgação deles em Portugal, e a seguir os internacionais. E internacionais temos um grande desafio. Nos internacionais vai ser feito com várias geografias, vamos criar vários subleilões e criamos um leilão específico para os nossos portugueses que vivem fora de Portugal, para a diáspora, para o mercado da saudade. Para ter uma ideia, hoje, na La Liga, do montante global, a cota-parte dos direitos internacionais são cerca de 43%. Ou seja, do todo, 43% é internacional. Mas isso, no fundo, também é o que dá visibilidade ao futebol. Claro. Na casa da Inglaterra, a parte internacional, do todo, são 76% ou 73%. Em Portugal, atualmente, equivale a 5%. Não tem expressão. Por isso temos aqui bem um longo caminho para crescer a nível internacional. Por isso, no fundo, se para nós foi importante fazermos essa chave de distribuição e o ramo, digamos, de comercialização, eu diria que este processo agora, que é o processo da venda, é o processo mais determinante, ou seja, promovermos bem o nosso produto do futebol profissional ao longo de todo o mundo e tentarmos conseguir fechar o negócio com sucesso, e com sucesso que sejam valores bem superiores àqueles que no fundo hoje são recebidos e que todas as sociedades esportivas fiquem satisfeitas. Sim, porque o equilíbrio financeiro também é bom para todos, não? Ou seja, o próprio equilíbrio financeiro torna mais competitivo o campeonato, por assim dizer, e torna mais apetecível ver o campeonato, embora nós tenhamos alguns exemplos noutros países. Por exemplo, falamos de Espanha, é verdade que há equipas competitivas, que o campeonato é competitivo, mas há sempre 2 a ganhar o campeonato, de vez em quando lá aparece outro.
Caso pior, por exemplo, é a Alemanha. A Alemanha é um campeonato extremamente competitivo, é muito competitivo, mas há sempre um a ganhar o campeonato. E depois, de vez em quando, lá aparece o Dortmund ou o Leverkusen, mas o Bayern Munique em 10 vezes ganha 9 vezes o campeonato. Portanto, são campeonatos competitivos, mas também há sempre um acima dos outros. Bom, é verdade que quer em Inglaterra, quer em Espanha, quer na Alemanha, há sociedades esportivas, há clubes de referência que, por norma, regularmente... Sim, mas em Inglaterra nós já temos ali 4 ou 5 clubes. Mas também em Espanha temos 2. É verdade que essa rotatividade é bem superior aqui em Portugal. Agora, eu acho que mais do que a questão do dinheiro do audiovisual que vai aumentar o valor para todos e que vai criar aproximação, eu diria que vai criar um conjunto de regras, um conjunto de medidas que vai valorizar o produto de futebol. E aí é que é a grande diferença. Quando se diz muitas vezes que a centralização é a solução, eu diria que é uma das soluções. E a principal questão é que vai obrigar a um conjunto de medidas, eu já digo algumas delas, em que vai valorizar o produto do futebol. Por isso, desde logo, a questão da qualidade da imagem que se produz, a questão das infraestruturas, a questão de criar mais experiências para os adeptos, ou seja, criar um conjunto de medidas. Repare, hoje uma equipa que sobe da Liga 3 à Liga 2 ou da Liga 2 à Liga 1 tem ali um conjunto de carências, enquanto chegou tem ali um período para poder adaptar-se, por isso tem 2 anos de carência, e depois é que no fundo tem que ter aquele conjunto de medidas. E eu pensamos no geral que primeiro vai haver um nível de exigência muito superior, e acredito que num espaço de curto tempo vamos conseguir aprovar dentro da Liga um conjunto de medidas que define quais são as infraestruturas necessárias mínimas para competição na Liga Betclic /Liga 1 e infraestruturas também de competição para a Liga 2 /Liga Mel Super, e em simultâneo quais são as infraestruturas mínimas para treino, tanto na Betclic como na Mel Super. Essa realidade, um regulamento audiovisual, tudo isso, vai fazer com que haja muito mais qualidade no produto. E hoje nota-se cada vez mais as sociedades esportivas preocupadas em criar mais experiência para os adeptos e atrair muito mais adeptos dos estádios. Penso que o Carlos sabe, a época que findou, 25-26, nós tivemos nos estádios mais de 4 milhões e meio de adeptos em estádio. E temos mais de 50 milhões de adeptos telespectadores. Por isso, repare a dimensão que estamos a falar. Por isso, resumindo, e além disso, temos depois, enfim, na net, uma série de medidas que nós conseguimos aí também atrair público, que muitas vezes nos esquecemos, que tem um grande peso cada vez mais nesta questão dos telemóveis e das redes sociais. O digital tem um peso enorme. Por isso, essa realidade faz com que cada vez mais nós tenhamos uma qualidade de produto que eu estou convencido que vai trazer mais receita. Por isso eu acredito que vamos conseguir ter, digamos, infraestruturas bem diferentes. Hoje melhorou bastante, mas vamos ter infraestruturas bem diferentes para o futuro, e penso que tudo isso vai trazer aumento de valor e, consequentemente, também a ter numa altura em que a nossa, enfim, média das sociedades esportivas conseguiu atingir o 6º lugar do ranking da UEFA, o qual, como tínhamos 6 equipas também nas competições europeias, enfim, tudo isso valoriza o nosso futebol. Lançámos também aquele programa Meta 2028, em que conseguimos ter esse desiderato. Pensávamos que era para 28, conseguiram as sociedades esportivas que isso acontecesse já a esta época, e há uma grande preocupação também em haver ações de sensibilização junto dos jogadores, junto dos treinadores, junto dos seus hábitos, para que cada vez mais o nosso jogo tenha mais qualidade e tempo útil. Mais tempo útil, menos faltas, mais golos. Porque, no fundo, o que é que quer o espectador? Não quer ver simulações, não quer ver excesso de faltas, quer ver golos, quer ver alegria nas bancadas. Eu há pouco não disse, mas este número que referi de crescimento de adeptos em estádio, acontece um aumento na Liga Mel Super, Liga 2, bateu-se o recorde, o maior número de sempre, e em simultâneo reduziu-se o número de ocorrências negativas, ou seja, o comportamento dos adeptos dentro de campo melhorou bastante. Por isso, enfim, estes são alguns dossiês. Outro
o que nós temos também, e é um grande desafio. Antes de falar nesse dossiê, só e relativamente à questão dos direitos, que implica também com as equipas, não é? Eu penso que Portugal este ano vai ter uma situação inédita no futebol europeu, que é uma equipa da segunda Liga, que estava na segunda Liga e que irá continuar na segunda Liga e disputar as competições europeias. Não, é verdade, ou seja... E repare, isto tem a ver também que... claramente que a capacidade financeira dessa equipa segunda Liga não é igual a uma de Primeira Liga, por muito fraca que seja essa equipa de Primeira Liga. É verdade, mas olha, e prova bem que às vezes o fazer a bola é redonda, são 11 contra 11, e às vezes o querer, a vontade, a determinação, e quem vem de um nível inferior quer superar e quer, digamos, mostrar que está ao nível daquele que vem do nível superior. E essa foi a prova, ou seja, ninguém previa que fosse uma equipa segunda Liga a ir por acaso até a equipa que depois foi ao play-off, a ir ganhar a Taça de Portugal contra um dos principais sete desportivas a nível nacional. Mas, pô, mérito do Torriense, mérito enfim, do seu staff, da sua direção, da sua administração, de toda a equipa técnica, e que nós desejamos agora que tenha um desempenho na Europa também excelente, e que quanto mais durar, melhor para Portugal. Para todos nós. Uma outra situação relativamente, tem falado nas sociedades desportivas, hoje em dia o modelo de negócio é completamente diferente do que era antigamente, mas eu penso que aí também há alguns espaços em branco que a Liga está a tentar colmatar de alguma forma. Carlos, eu sei, antes de responder a essa questão, dizer só o seguinte: há pouco não referi, há dois dossiês que são determinantes para nós e para o produto em si. Nós temos na pirataria, ou seja, o que é pirataria? Quem vê os jogos sem ser de forma legal. Cerca de 40% dos 100% dos telespectadores, enfim, daqueles que consomem o produto de futebol, cerca de 40% estão a fazê-lo de forma ilegal. Também aí, com as autoridades, há um grande empenho, uma grande determinação em conseguir identificar quem é que no fundo faz, e a lei, digamos, e a própria autoridade agirem de forma muito drástica nessa matéria. Nós deixe-me dizer, só interromper, nós aí somos rigorosos e achamos que a lei é para ser cumprida, e claramente somos contra a pirataria e contra todo esse tipo de pirataria. Portanto, não haja aqui a mínima dúvida que somos contra o uso de pirataria. Os direitos devem ser preservados, independentemente de quem seja. Mas o Reinaldo também não acha, enquanto Presidente da Liga, também não acha que há valores que muitas vezes estão muito altos e que levam, no fundo, a que apareça esses tais piratas? Eu vou dar um exemplo concreto. A regra geral, a assinatura da Sport TV ronda os 30 e poucos euros. Nós aqui na rádio, um órgão de comunicação social, para termos aqui a Sport TV, temos que pagar o dobro, 60 e poucos euros. Por exemplo... Carlos, eu penso que, eu entendo... Num café ou isso eu até entendo, porque chama pessoas, chama gente, portanto, na restauração eu até entendo. Agora, por exemplo, nós aqui na rádio, quem diz nós aqui na rádio, muitas outras empresas como nós. Mas eu acredito que aí é uma questão de diálogo com a Sport TV e até pela relação. Não existe. Aí é um bocado o que eu posso e mando. Eu aí posso tentar conciliar, assim, fazer essa mediação da relação entre vós e a Sport TV. Agora, se me perguntar, eu sou defensor total, gostava de, como se diz, enfim, é muito na moda, gostava de ter futebol para todos, como dizia o nosso Papa Francisco, que já, enfim, faleceu há muito tempo, mas que tinha essa expressão, que marcava bem. Mas pronto, temos que perceber o que é que está em causa. E se eu tenho 100% do produto para vender, e desses 100% tem 40% que, digamos, que ficou à porta, ou seja, imagino que nós temos uma mercadoria para vender. Comprei esses 100%, mas quando a vou vender só tenho já 60% para vender. Tudo isso complica. O que quer dizer com isto? É que aqueles que estão a ser piratas, não é? Que estão a utilizar o produto de uma forma ilegal, estão a prejudicar o todo, e aqueles que pagam, porque eu acredito que se conseguisse que todos eles fossem legais, conseguir-se uns valores inferiores. Isto por um lado. Por outro lado, a concorrência faz isso. Ou seja, nós temos hoje outros operadores a aparecer. Hoje temos a Sport TV, que tem, diria, quase a exclusividade do produto em Portugal. Apareceu nesta época umas vendas dos direitos dos últimos coisas esportivas, só podem vender até 27, 28.
A partir daí, digamos, é global. E houve aí mais competitividade de alguns operadores a concorrerem e, consequentemente, essa disputa também fez com que o produto valorizasse. Havendo mais concorrência, se eu, digamos, tenho hipótese, que eu quero ter mais adesões, quero ter mais subscrições. Se um leva 3, eu se levar 2,5 consigo, bom, e o mercado vai fazer com que isso aconteça. Por isso, por um lado, uma ação grande em tentar, enfim, eliminar o mais possível, até aos 100%, da pirataria. Depois temos um outro dossiê que também não valoriza o desporto e a imagem do produto do futebol, que é a pirotecnia. Eu sou totalmente de acordo com pirotecnia organizada, temos imagens muito agradáveis, muito... Agora, desorganizada, no fundo, cria ali receios e cria até questões de segurança muito sensíveis. Dito isso, dizer que lançamos um programa, que é um programa, o 12º jogador, em que tem uma intenção clara, que é passar uma mensagem de que o adversário não é inimigo, é adversário, e ainda bem que há adversário, porque só esse adversário não havia com quem jogar. Esse programa, digamos, prevê uma ação em várias escolas do país e, ao mesmo tempo, também criámos um diálogo com as sedes esportivas, ou seja, com os adeptos, com os responsáveis das claques. Isto foi uma ação muito, enfim, sensível, muitas pessoas me aconselharam que não a fizesse. Já falámos com uma larga maioria das sedes esportivas, ou seja, com os responsáveis das claques, também nesse sentido, dizer-lhes que como é que nós conseguimos ajudar a que tenhamos mais adeptos no estádio, como é que conseguimos ter mais exemplos e menos insegurança e menos agressividade. E devo-lhe dizer, Carlos, que este diálogo que conseguimos ter com as redes esportivas e, em particular, com os nossos adeptos e com os seus responsáveis das claques, tem sido surpreendente pela positiva. Sinto-os com ideias concretas, com sugestões concretas para beneficiar o produto e a imagem do futebol. Por exemplo, defendem que se tenha tambores, que se tenha, digamos, megafones, com um compromisso de que tenham a preocupação de motivar e incentivar os produtos, incentivar os adeptos a que valorizem o espetáculo e não atitudes agressivas. Por isso, estou convencido que vamos conseguir também, com essa ação pedagógica, também valorizar para aí os produtos. Porque, no fundo, o que nós queremos é que as bancadas haja muita festa, muita alegria, enfim, nós temos o exemplo, e que no final, digamos, há um que perde e há um que ganha, ou então empata. Mas nunca é só assim para um lado, para os vários lados. Eu hoje ganho, amanhã perco, hoje empatei, amanhã perdi ou ganhei, e esse espírito tem que se conseguir. Eu penso que vamos conseguir aí medidas bonitas a crescer o número de adeptos e também, para terminar esta questão, e, como há pouco disse, a continuar a reduzir as ocorrências negativas dentro do futebol profissional. Ou seja, como há pouco disse, houve uma quebra de 37%, é quase 40% menos, e aí reconhecer as sedes esportivas investem em segurança por ano mais de 17 milhões ao longo de todo o ano. Por isso é preciso ter essa noção que é importante. Nós temos aí duas situações, por exemplo, uma delas bem conhecida é a dos ingleses, conseguiram acabar com os hooligans nos estádios, não é? Aquilo era uma coisa, bateram no fundo. A gente lembramos daquela final do Liverpool, aquela final na altura, Taça dos Campeões Europeus, e eles conseguiram acabar com os hooligans. Depois, a parte de pirotecnia, há uma parte que por vezes nós do lado de cá não percebemos, que é se nós somos revistados à entrada do estádio, não é? Como é que passa? Como é que passa? A gente sabe como é que passa. Agora, é fácil acabar com isso. Mas eu acho que é mais ou menos fácil acabar com isso. Porque antes das pessoas entrarem, uma hora antes, é fazer uma limpeza, por assim dizer, às bancadas. Carlos, é feito. Estou nisto, como disse, há 30 anos e nós pensamos que é fácil, mas não é assim tão fácil. Primeiro é feito vistorias antes e é feito vistorias antes de chegar aos adeptos. As portas dos estádios abrem 2 horas antes, por norma, e antes disso é feito uma vistorias pelas forças de segurança, pelas entidades das próprias sedes esportivas. Os próprios OLAs, ou seja, oficiais de ligação aos adeptos, fazem com o diretor de segurança também nas zonas, e a verdade é que a forma como passa esse tipo de material é muito sensível. E digo-lhe com franqueza, se fosse fácil, já tinha conseguido resolver. Bom, já se melhorou bastante, mas estamos ainda distantes daquilo que é preciso. E há sempre formas de contornar as coisas, claro, né? Infelizmente. Portanto, nós temos que perceber isso. Enfim, se nas próprias prisões nós sabemos que consegue entrar droga, portanto, é uma coisa bem pior.
Voltando aqui às sociedades esportivas, algum plano, algum dossiê que esteja a tentar fechar ou que esteja a decorrer que tenha a ver com a compra delas por qualquer um? Ou seja, hoje em dia é fácil entre aspas. Dossiês, para comprar uma sociedade esportiva basta inscrever-se no EPDJ e pode comprar a sociedade esportiva. E depois nós vemos que há muitas que ficam sem rei nem rock, porque eles depois aquilo que dossiês nessa matéria, simples. Tentar que haja um compliance mais apertado. Ou seja, hoje qualquer entidade que quer comprar uma sociedade esportiva, como disse bem, deposita o dossiê no PDJ e assim pode comprar. E entendemos nós, e entende a maioria das sociedades esportivas, aliás, com todos os que tenho falado, têm sido super abertos nessa realidade, ou seja, como é que nós conseguimos bloquear a entrada de capital que não é bem-vindo para as sociedades esportivas. Por isso, criar um compliance mais apertado, uma linha. Em simultâneo, e estamos a trabalhar nesse sentido com as sociedades esportivas, para que nesta época que vai iniciar agora, 26, 27, já iniciou, se inicie um fair play financeiro o ano zero, ou seja, sem consequências, mas que é um fair play financeiro que permita que nós possamos criar mais controle, mais equilíbrio nas contas das sociedades esportivas, ou seja, como é que eu consigo que assumo compromissos dentro de valores que na prática os consigam honrar. Há aqui um desequilíbrio, gastos, receitas, que é preciso também conseguir. Há um equilíbrio. Por isso aí, criar sustentabilidade, não é uma coisa que é gradual, não é uma coisa do ano para o outro. A ideia é que este ano seja o ano zero. Vimos qual é a consequência que isso teria e depois, com base nisso, hoje estamos no ponto zero. Queremos atingir este nível, quantas épocas é necessário para isso? São 2, são 3, são 4, é uma, e em conjunto com a sociedade esportiva fazemos isso. Estamos muito alinhados a isso. Como há pouco disse, também definir um período para as tais infraestruturas de treino e de competição, definir um período em que é preciso dar tempo para que as sociedades esportivas que estão tenham essas condições nas infraestruturas. Passado esse tempo, quem tiver permanece na competição e quem, digamos, não tiver, cai da competição. E, ao mesmo tempo, quem chega ganha o mérito esportivo de lá chegar à competição, mas tem que ter, em simultâneo, essas condições também nas infraestruturas. Por isso, esses 3 passos são, para nós, muito, mas mesmo muito determinantes, e diria que são determinantes para o bem do futebol profissional. O futebol profissional tem uma responsabilidade, e não quero estar a repetir, mas há profissional porque há amador. Há amador porque, no fundo, há clubes e depois há associações e há dirigentes que, no fundo, descobrem os meninos e que formam cidadãos e cidadãs para a vida, porque o futebol amador, na minha modesta opinião, faz um serviço cívico, um serviço público e que, felizmente, conta com o apoio das autarquias, que não só para o futebol, para o futsal e para outras modalidades. Mas também é verdade que o futebol profissional eu diria que é o principal promotor e o principal motor de incentivar a prática desportiva. E por isso temos que ser capazes de cada vez mais transmitir uma imagem de sustentabilidade e ao mesmo tempo de qualidade e de profissionalismo. Eu sou profissional, estou nas competições profissionais, tenho condições para que, no fundo, seja profissional. Desde logo infraestrutura, como há pouco falei, e também a parte, digamos, financeira, como também referi. Por isso, temos aqui alguns dossiês que podem ser sensíveis, mas, repito, tem sentido em todas as sociedades esportivas, em todas as conversas que tenho tido com os vários presidentes e com as várias equipas da administração das sociedades esportivas, dos clubes, esse compromisso e essa vontade de darmos esse passo em frente para que cada vez mais exista esse reconhecimento de sustentabilidade e de qualidade do produto que estamos a vender. O Carlos concordará comigo. Nós não temos nenhum setor de atividade que seja sexto a nível europeu. O futebol é. Eu não conheço, e nesta minha caminhada junto do futebol, agora desta parte mais profissional, eu não conheço nada tão transversal às famílias e ao território quanto o futebol. E por isso temos aqui grandes responsabilidades. Eu gostava, por exemplo, que tivéssemos uma equipa em cada distrito do nosso país e das ilhas, no profissional. Não é assim, não é por decreto, é por mérito esportivo, mas também é outro nível, e fazendo aqui uma passagem para outro ponto, a Liga tem grande responsabilidade e tem grande determinação. Tem 2 áreas, por exemplo, que é o caso da Business School, onde formamos, na época que terminou, 2.200 formandos,
tem vários cursos, lançamos agora o MBA, que vai iniciar a seguir ao verão, enfim, que é o primeiro MBA do futebol profissional em Portugal, que tem, de facto, enfim, porque há uma grande preocupação cada vez mais em aumentar competências, aumentar conhecimento, enfim, no universo do futebol, quer na gestão, quer na prática desportiva, e mesmo para aqueles que hoje são jogadores, pós-carreira de jogadores, como é que no fundo ficam preparados para a sua fase seguinte e etapa da vida, que no fundo nós, os jogadores terminam as suas carreiras aos 30 e poucos anos, e depois têm mais 2/3 da vida ainda pela frente, e muitas vezes nota-se uma grande carência nessa área. E nós, na Business School, a intenção é vermos protocolos com as principais universidades do país, de vários distritos, criando cursos específicos, presenciais e também online em cada um dos territórios nacionais. Quando digo território, refiro território, continente e ilhas. Depois, no processo da Fundação, que tem um papel muito social, fizemos, na época que terminou, mais de 1.100 ações com a sociedade desportiva, ou seja, ações sociais junto de hospitais, tudo isso. Também aí tentarmos ter um conjunto de presenças e de ações em todo o território nacional, ou seja, mesmo nas zonas mais interiores, onde não há equipas no profissional, o futebol profissional está presente nessas zonas para criar, criar uma imagem de proximidade com os cidadãos e com esses territórios. E isso faz com que se aproxime a realidade do futebol profissional ao futebol amador, porque para os miúdos, e estamos no Algarve, recebemos muito recentemente uma seleção da Associação de Futebol do Algarve, sub-14, na casa do futebol profissional. Para os miúdos que lá estiveram, é uma coisa super, enfim, motivadora e ao mesmo tempo que não pensavam lá chegar. E por isso também o futebol profissional tem essa obrigação, essa responsabilidade, que é agregar, juntar. O futebol não pode viver isolado. O futebol é os clubes, são as associações, depois há a federação e depois há, digamos, o futebol profissional, que é um departamento do profissional. E esta relação umbilical, esta relação global tem que ser cada vez mais forte e mais comprometida com os princípios desse dever do futebol, porque eu volto a repetir, disse há pouco, que acho que às vezes damos pouca importância a isso. Mais do que a parte competitiva e a parte profissional, ou seja, vejamos os milhões de atletas que passam pela formação e a importância que essa formação tem para a qualidade, não só física, mas preparação do ser humano para a sua vida. Mesmo, não só física, repito, é mesmo a parte mental. Vejamos quem faz desporto, quem pratica desporto e quem não o pratica. A diferença que tem ao longo da sua vida. Por isso, nessa matéria, nós fomos muito nesta parte do profissional, só na parte competitiva, e é natural que se fale na competitiva, parte de competição, mas há um trabalho anterior, e reconhecer esse mérito de vários dirigentes, dos milhões de dirigentes que conseguem escolher os meninos e que os preparam e que os formam e que os educam para a vida, porque também aí são ensinamentos para que a nossa vida, enquanto cá passamos na Terra, seja vivida com muito mais qualidade, com muito mais competências, com muito mais conhecimento, o espírito do grupo, o trabalho em equipa, tudo isso. E aí é um trabalho que eu, enfim, tenho bem presente de onde vim. Hoje estou no futebol profissional, mas nasci lá abaixo no Amador, e percorri aquele caminho que fizemos ao longo do clube, associação e por aí fora, e esta relação tem que ser cada vez mais próxima. E nós estamos muito comprometidos em estreitar essa proximidade. Muito bem, Reinaldo Teixeira, muito obrigado. Muito mais coisas ainda há por dizer, haveria por dizer, mas fica aqui um bom motivo também para depois vir cá mais vezes, à rádio e também à Mais Algarve. Quando disse que veio lá do fundo, não veio do alto de Salir, aqui para o mundo. Muito obrigado. Nós voltamos a conversar certamente mais tarde. Há muitos outros dossiês que têm debate. Obrigado por ter vindo. Claro que sim. Muito obrigado, Carlos, pelo convite, e aproveito, não é por simpatia, mas também, se há pouco dizia em relação ao futebol e à importância dos clubes locais, tudo isso, aquilo que fizeram e fazem, continuam a fazer, pela evolução do ser humano e pelo que descobrir, e há pouco não disse isso, mas agora também tantos profissionais que nós temos aqui na nossa região, ou seja, que foram descobertos. Hoje está muito em moda o João Neves, o Gonçalo Ramos, o Mateus Fernandes, enfim, e tantos outros, o João Botinho, mas também já historicamente acontecia isso, mas se isso é verdade, também é muito importante reconhecer aquilo que há pouco disse, que é o crescimento do ser humano, e neste caso concreto em relação a vocês,
que eu conheço bem, o histórico da Rádio Total e da Mais Algarve, quanto contribuem para a informação, não só neste caso do desporto, mas também na qualidade da informação para os cidadãos que vos acompanham, não só por aqui, mas também pela parte de todas, cada vez mais pelas redes digitais, e quem está fora do país tem de dar uma importância enorme. Parabéns pelo vosso trabalho, porque muitas vezes é feito de forma muito profissional, mas de forma muito com grande carolice, e por isso também é para reconhecer esse vosso empenho, esse vosso trabalho e esse vosso contributo para a sociedade. Muito obrigado, em nome da Total FM e também da Mais Algarve. Muito obrigado. Mais Algarve. O Algarve num clique.